Hoje nós vamos começar a falar sobre os 5 solas com base no livro Pilares da Fé, do Franklin Ferreira. Pessoal, esse livro aqui foi lançado pela Vida Nova, se não me engano, no mês de maio. Ele tem um selo aqui dos 500 anos da Reforma Protestante. E ele é bem interessante porque ele traz aqui o subtítulo A Atualidade da Mensagem da Reforma. É um livro sobre os 5 solas, né? Os 5 conhecidos solas da Reforma. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide e Sola Deo Gloria. Esqueci algum? Não, né? Confesso que esse livro aqui me surpreendeu um pouco e eu gostei tanto dele que eu até botei uma blusa aqui combinando com a capa. Me surpreendeu um pouco porque os 5 solas, pra mim, são pontos, de certa forma, básicos. Então eu esperava que fosse um livro muito mais simples ao que o Franklin Ferreira iria trazer pra nós, mas eu me enganei. Que bom que eu me enganei, porque ele traz uma abordagem bastante trabalhada da visão dos reformadores sobre cada um dos 5 solas e os aspectos bíblicos teológicos, né, de cada um dos solas. Eu queria destacar alguns pontos, isso não é uma espécie de resenha, é um comentário meio aleatório. Eu queria trazer alguns pontos sobre cada um dos 5 solas, hoje falando sobre a Escritura. Uma coisa interessante que ele destaca aqui é o aspecto da palavra de Deus ser inspirada, a Bíblia ser inspirada. E essa inspiração é verbal e plenária. Inspiração verbal significa dizer que as próprias palavras da Escritura foram inspiradas por Deus. Isso significa que foi inspirado por Deus exatamente como nós temos contato. E o aspecto de inspiração plenária tem a ver com ser plenamente inspirado, no sentido de que todos os livros da Bíblia são inspirados, e não somente um ou outro. Então, só esse aspecto já diz muito sobre a importância do sola Escritura e a importância de se atentar a cada palavra do texto sagrado de todos os livros, todo o conjunto dos livros da Bíblia. E é interessante pensar isso porque os 5 solas são ao mesmo tempo um ponto de confronto com a fé católica romana, né, em especial naquela época, e ao mesmo tempo são os fundamentos da fé protestante. No sentido de fazer oposição, o sola Escritura ele se opõe à fé católica romana ao dizer que apenas a Bíblia é palavra de Deus e não a tradição, e não os concílios da igreja, e não o Papa. Ainda que tradição possa ter o seu valor dentro da fé cristã, ela não é autoridade sobre a Bíblia, não é a igreja que define o que é a palavra de Deus. Ela não tem nem autoridade superior e nem autoridade igual, mas a Escritura está acima de toda a autoridade, de toda a tradição. E ele traz aqui um pequeno silogismo que é: Deus é sem erro, a Escritura é palavra de Deus, logo a Escritura é sem erro. Então, se você nega um desses, se você nega que Deus é sem erro, ou se você nega que a Escritura é palavra de Deus, você cai em blasfêmia. Então, esse é um ponto básico daquilo que significa ser cristão. A nossa fé é unicamente e totalmente baseada na Escritura. De que forma isso afeta os nossos dias de hoje, né? Como o Franklin traz aqui, o subtítulo, A Atualidade da Mensagem da Reforma. Isso tem importância para nós, porque todas as nossas práticas devem ser pautadas na Escritura Sagrada. Isso significa que eu preciso entender a palavra de Deus, isso significa que eu preciso amar a palavra de Deus, isso significa que eu preciso ler, estudar e ensinar todas as práticas, tanto de culto, quanto de adoração, quanto de ensino, quanto de vida. Tudo deve ser baseado na palavra de Deus. Ele fala aqui da importância de cânticos que sejam pautados na palavra de Deus. Ele fala aqui da importância de sermões expositivos, de se ensinar a palavra de Deus. Nossa, ele traz bastante coisa legal aqui. E ele fala da importância de se estudar a palavra de Deus tal como ela foi revelada aos leitores originais. Esse é um ponto importante que a gente perde de vista por entender que a Bíblia é palavra de Deus para nós hoje. A gente esquece que primeiramente ela foi palavra de Deus para um povo específico, e a partir daí, né, isso veio até nós. Então a gente precisa entender, por exemplo, contexto histórico, contexto literário, propósito do autor do livro, da carta, seja lá qual trecho da Bíblia que você esteja lendo. Isso tem a ver com o método histórico gramatical, né, que deve ser considerado. E aqui, bom, Missões Vida Nova lança também comentário histórico-cultural da Bíblia, do Craig Keener. Esse livro é fantástico, porque entender o contexto histórico-cultural de texto da Bíblia que você estiver estudando faz toda a diferença, porque o propósito que Deus estabeleceu para aquele contexto, para aquele povo na época, isso vai se aplicar de maneira muito mais clara
clara para o nosso contexto atual. Então você precisa entender o que estava acontecendo lá. E este livro aqui, lindão, capa dura, ele é excelente para isso. O Franklin não fala dele, não tinha sido lançado ainda, mas ele fala dele em outro momento e é um livro certamente que pode muito te ajudar. Então esse é o primeiro ponto, o Sola Escritura, baseado no livro do Franklin Ferreira. Pretendo trazer nas próximas quartas-feiras os outros solas. Se inscreva no canal e aperte o sininho porque tem vídeo esse mês todo dia.